Talvez não dê nem um minuto. Feche seus olhos, vão comigo. Tenta lembrar de uma história, daquilo que foi tão bom que você, só de lembrar, dá vontade de viver de novo. Inesquecível. Uma viagem, uma companhia, um momento, uma história. Tenta lembrar desse momento inesquecível. Tenta lembrar disso. E agora, lembra daquela história que foi difícil e que você não gostaria que ela se repetisse nunca mais na sua vida. Aliás, você gostaria até que se apagasse, que essa memória nem existisse. Uma pessoa ruim que passou pela sua vida, uma história daquelas que você nunca queria sequer reviver. Pronto. Agora chega, né? Você fica pensando, por que a parte ruim é no final? Por que lembrar de coisa ruim? Pois é. A melhor coisa que eu vivi na minha vida tem a ver com ser pai. Foram das coisas mais legais que eu tive na minha vida. Com os 3 foi bem legal. Mas eu me lembro, eu fui pai 3 vezes, né? Então, a primeira vez, é a primeira vez, né? Uma noite que a gente quase não conseguia dormir de tanta ansiedade. Estava marcado, né? Era uma cesariana, então estava marcado a hora que ia nascer, inclusive. E aí uma discussão, quando a gente chega lá, uma discussão da Adriana, que quase que decide que não vai ter filho coisa nenhuma, porque eu não podia participar, que eu não podia ficar lá dentro da sala de parto. Ela arruma uma encrenca lá, e eu não sabia, ela estava brigando sozinha lá numa sala, e eu estava em outra, nem sabia do que estava acontecendo. E ela arrumou uma briga a ponto de não querer fazer o parto, para que eu participasse daquele momento que é um dos momentos mais incríveis da minha vida. E aí, chego lá na sala, né, visto a roupa, me preparo para entrar para a hora do parto, e eu chego lá, a Adriana está muito brava. E mudou, né? Era para ela estar feliz, era para aquela hora, não era para estar sentindo isso, mas estava brava, porque estava pensando que eu não ia entrar. E aí quando eu entro, ela dá aquela aliviada, e eu estou junto ali. E aí começa a acontecer todo aquele procedimento, e a gente ali esperando a chegada, ali aquele momento ansioso ali da chegada do Pedro. E assim que nasce, a enfermeira vem me mostrar o Pedro. O Pedro é uma daquelas orações que nós tínhamos desde quando a gente estava namorando, que a gente decidiu que era Pedro. Se fosse menino, era Pedro. Já estava decidido, já tinha nome. O Pedro era muito cabeludo, e ele começa a perder cabelo, né? E está perdendo num ritmo que vai chegar a este ponto aqui, né? Mas ele começou a perder cabelo, chegou cabeludo, que ele tinha cabelo assim, até quase encostar na sobrancelha. Quando ele era pequenininho, muito cabeludo. Mas era, né, uma coisa impressionante. E esses dias ontem, né, a gente estava falando de alguma coisa, eu não sei o que ele falou, e eu lembrei de quando a gente perguntava o nome deles, e eles começavam a falar o nome completo. E aí o Pedro, eu falei alguma coisa que, eu não sei se alguém falou Pedro César, aí eu me lembrei de como ele respondia. Comecei o nome, das primeiras coisas que ele falava, ele devia ser do Bernardo para menos, assim. Pedro César Souza. E a gente viveu essa experiência. Então, essa lembrança boa demais. Lembrança que eu queria voltar lá, que eu queria ficar nela. Coisa que é para não esquecer. Tinha bastante fralda, é verdade. Mas aí é outra história, e a Adriana tem muita raiva disso. Né, eu ajudei bastante, mas ela acha que foi muito a menos do que eu deveria. Então, o dia que ela estiver falando, ela falando no Cura pela Palavra, aí ela que vai falar do trauma. Então aqui falo eu, que acho que estava ali presente.
Mas também tem histórias que são difíceis, histórias que foram bem, bem dolorosas. Histórias que precisei dos amigos para processar. Histórias que precisei de pessoas que orassem comigo. Precisei falar sobre isso bem à vontade. Precisei que as pessoas ouvissem a minha história mais do que uma vez. Precisei ser repetitivo. Falava a história, passava uma semana, falava de novo, passava uma semana, falava de novo. Precisei ser repetitivo e de um bom ouvido para me ajudar a processar e elaborar aquele nó emocional que eu acabei preso. Aquelas histórias que eu não queria, mas que aconteceram. Das histórias mais difíceis da minha vida, uma delas é processar o luto pela morte do meu pai. Meu pai, ele faleceu aos 60 anos. Então, agora ele teria, eu vou errar porque eu sou ruim de data, mas o meu irmão ele não erra. Ele teria 64 anos, Samuel? 74? 74 anos. Ele faleceu aos 60 anos. E eu fiquei tão chateado que ele morreu aos 60 anos, que eu não quis chorar por isso. Eu fiquei chateado, e assim, a gente fica chateado. Quando acontece um negócio desse, a gente fica chateado com Deus, e fica procurando algum tipo de vingança, porque a gente fica preso em um nó emocional. E eu fiquei desse jeito, preso. Eu não conseguia me livrar dessa lembrança dolorosa, que era perder meu pai cedo demais. Na minha perspectiva, cedo demais. Mas toda vez que eu encontro alguém que eu falo assim, que é cedo demais, provavelmente tem alguém aqui que perdeu o pai com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos. Eu já estava adulto. Eu já estava com mais de 30 anos. Então, sempre quando eu falo isso, que eu estou falando que ele foi cedo demais, tem alguém que vai falar, mas você não conhece a minha história. Mas isso é, cada um de nós, cada pessoa tem a sua história. Aí quando esse sentimento se instalou no meu coração, de tristeza profunda, eu não me permitia elaborar essa tristeza, eu não me permitia chorar de fato a perda do meu pai. E me lembro, em dado momento, num grupo de espiritualidade que eu faço parte, a gente estava fazendo uma Létion é uma oração dirigida, e nessa oração dirigida eu escrevi minha oração, e depois de escrever minha oração, um dos amigos que estava lá perguntou, mas por que você colocou o teu pai na oração de novo? Aí eu falei, mas eu não coloquei de novo. Ele falou, colocou sim. Eu acho que nas 2 ou 3 últimas você colocou o seu pai. Aí o outro falou, eu me lembro que esses dias teve uma outra oração que você colocou o seu pai. E eu não tinha percebido. Aí, com a sinceridade que só um grupo de amigos e um grupo de espiritualidade pode ter, foi dito para mim que você não processou direito a morte do seu pai. Porque, assim, desculpa, com todo carinho, meus amigos falando. Todo mundo que conheceu o teu pai, ou com quem eu converso, fala que teu pai era um cara da hora, que era um cara legal. E quando você escreve ou você comenta dele, você está falando sempre uma coisa negativa dele. Aí será? Não conseguia perceber. Bom, e aí meus amigos me deram uma lição de casa, para processar essa dor. Mas a dor da perda, a dor da notícia da morte, a dor de lidar com a morte, é uma das coisas mais difíceis que eu vivi, e que, assim, eu não gostaria de viver de novo, embora eu saiba que isso é presente na vida de quem está vivo, e não gostaria que ninguém vivesse. Eu acho que, quando eu leio o texto de Jesus lidando com a morte de Lázaro, que é a morte do amigo dele, é esse sentimento que ele tem diante da morte, que o pecado tocou a gente para a morte, e ele chorou. E ele chorou como o homem está tocado por essa angústia e vai carregar isso, e vai levar isso para sempre. Como é difícil essa dor. Então, quero falar sobre essas marcas, sobre essas lembranças, e sim, gente, em nós, toda essa série vai trazer lembranças para você. Se você tiver medo de ficar emocionado e de chorar, desculpa aí, mas vai acontecer. Aqui você vai ficar emocionado, 5 semanas que você vai ficar emocionado de lembrar de coisas, vai acontecer isso. Se você não ficar emocionado aqui é porque você está muito bloqueado,
porque eu vou levar você para alguns lugares de lembranças lá de trás, mas o que a gente vai fazer é que a gente tem o desafio de não deixar nenhuma amarra emocional, da gente tratar coisas do nosso coração, para a gente ser pessoas que estão apaixonadas pela vida, que são apaixonantes, que são bem-humoradas, que com uma história bem resolvida, ajuda outras a resolverem bem também as suas histórias. É isso que a gente quer fazer. A gente não está visitando esses nós da nossa vida, essas coisas difíceis que a gente teve, só para fazer uma coleção e dizer assim, eu também fui traído, eu também tenho uma história ruim, eu também sofri um abuso, eu também mentiram sobre mim, inventaram uma história sobre mim, eu também lido com a inveja, eu também tenho ódio. Não é só para você visitar e falar que você também tem uma coleção de dificuldades que passaram pela sua vida. O alvo é, nós vamos visitar alguns desses lugares e a gente entende que no poder de Jesus, nós podemos experimentar cura, nos livrar dessas amarras, nos livrar desses nós. E lembrar de uma coisa, a gente tem uma cultura pentecostal que visita a gente, e que a gente desnecessariamente, sabe qual é a frase que a gente fica falando o tempo todo? Ou a gente ouve falar o tempo todo, porque eu tento não falar isso, nem faz parte do meu vocabulário. Está amarrado. Já ouviu isso? Talvez até você fale. Na verdade, Jesus tem muito mais a ver com desamarrar do que com amarrar, viu? Então guarda isso no seu coração, Jesus tem tudo a ver com desamarrar. Quem é que tem a ver com amarrar, com prender, com encaixotar, com botar na gaiola, com fazer sofrer, com tudo isso? Não é Jesus. Ele tem a ver com liberdade. Ele nos chamou para a liberdade, e aquele que é livre nele, né? Consegue viver a liberdade para esse mundo, para esse tempo. Consegue ser uma pessoa apaixonada pela vida, uma pessoa apaixonante, uma pessoa bem resolvida. Esse é um desafio que nós temos. O desafio que nós temos de encontrar não esse Jesus que amarra, de quem a gente vai ficar falando coisas que ele nem disse, mas desse Jesus que nos chamou para a liberdade, desse Jesus que tira as amarras, que não deixa a gente presa, em histórias que poderiam ser bem resolvidas, em processos que a gente poderia, né, passar tranquilo, né, essas marcas que a gente tem na nossa vida. Esses nós, então, que carregamos em nossa vida, podem nos impedir de avançar e de alcançar nossos objetivos. Esses nós são situações, ou estou falando são e quero cuidar aqui, ou podem ser, porque às vezes somos nós mesmos que fizemos o nó, tá? São ou podem ser, porque às vezes não é nós que construímos, situações que estão ligadas a traumas, medos, emoções negativas, que nos prendem e nos impedem de seguir em frente. Talvez difícil, né? Seja difícil lidar com isso, talvez sejam situações mais pesadas, mas esses nós, parece que sozinho é mais difícil desamarrar. O desafio da gente romper essas amarras é nosso, mas não é nosso por curiosidade, não é nosso porque, como eu falei, porque eu quero contar quantos nós eu estou envolvido, eu estive metido. É nós juntos para resolver, porque a gente vai fazer isso em nome de Jesus. A gente quer fazer isso para que a gente ande e viva bem. Então, estou dando o nome de nós, as dores que carregamos, os traumas que sofremos e o mal que eventualmente nos causaram e até o mal que nós causamos. Então tem algumas coisas que nós precisamos perdoar, mas há algo que nós precisamos pedir perdão. E aí você fala, mas eu não quero falar com sei lá quem, eu não quero ouvir essa pessoa. Bom, é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos processar isso juntos. Nós vamos descobrir como que a gente pode lidar com isso aqui. Eu sei que as amarras, os danos que sofremos e causamos, eles precisam no mínimo da nossa atenção. Eles precisam no mínimo de atenção para que a gente comece a processar. Os danos causados e os danos sofridos, eles estão diretamente ligados com aquilo que a Bíblia apresenta para nós como pecado. Pecado do outro que nos toca e pecado nosso que toca o outro. Então a gente vai falar dessas questões, e o pecado ele é por Jesus perdoado. Só que Tiago fala no capítulo 5, no final do capítulo, quando ele está dando as instruções finais, ele chega num ponto que ele está ensinando sobre oração e ele diz o seguinte: confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Então a gente sabe que parte do processo a gente faz aqui um com o outro. Olha só,
A gente está falando de ouvido qualificado. Não é confessa o que você fez em qualquer lugar que vai estar tudo certo. É confesse os seus pecados uns aos outros. Ele está falando num contexto de grupo de pessoas responsáveis, completamente responsáveis. Esse grupo que é um grupo de pessoas completamente responsáveis, que é o grupo que eu estou sugerindo para aqueles que quiserem, que se encontra pela primeira vez agora nesta terça-feira, para a gente fazer isso. E o compromisso de sigilo absoluto por tudo que a gente conversar lá naquela terça-feira fica ali mesmo. No mesmo lugar que é falado a primeira vez, ali mesmo fica. Nós não repetimos o que vai ser falado, porque é dessa segurança, é a segurança desse sigilo que garante que a gente processe bem essa conversa. E a gente também vai ter bons ouvidos para fazer o seguinte: na semana que vem alguém volta e repete a mesma história. A gente vai ter ouvido bom para ouvir a mesma história, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes forem necessários, porque a gente quer juntos elaborar isso. A gente não está muito afim de dar conselho, a gente está muito afim de entender o que é que a Bíblia fala para os nossos desafios. Isso é uma parte. A outra parte, a gente não vai ter moralismo. Não vai ter moralismo. Sabe o que é lição de moral? Lição de moral é lá naquela outra igreja que você veio. Não sei de onde você veio. Espero que você não tenha passado em nenhuma igreja que dá lição de moral. Aqui não vai ter, te garanto. Vou estar ali presente e cuidando para que ninguém dê lição de moral. Se alguém começar a dar lição de moral, os que já participaram aqui sabem, eu paro na hora e falo: peraí. Aqui a gente não faz isso. É o desafio da gente aprender a ouvir o outro sem dar lição de moral. Desafio grande para todos nós fazer isso. E a outra coisa que a gente faz no nosso grupo é chorou, parou. Por que chorou, parou? Porque o pessoal vai chorar mesmo, a gente sabe. Na hora que estiver falando vai chorar, a gente já sabe que vai acontecer isso. Aí chorou, não é que para na hora que chora, a pessoa para de falar na hora que chora. Não, se ela conseguir falar chorando, a hora que ela parar, não entra uma outra história, não vai para um outro assunto. A gente vai orar por essa pessoa. E também não é sabe aquela oração que o pessoal ora e bate o pé e faz? Não, é uma oraçãozinha assim: Senhor, presente nessa história aqui, vem aqui, cuida. Gente, oração de 30 segundos e a outra pessoa começa a falar. Mas chorou, parou, porque a gente quer dar atenção total, que uma pessoa que naquele momento está difícil e ela é tocada, a gente quer dar a atenção que ela merece. E é isso que a gente vai fazer nos nossos encontros. Mas, agora voltando aqui, da explicação que eu dei sobre os nossos encontros de terça-feira, quem de nós aqui não ressente por alguém que pecaminosamente, com uma língua agressiva e venenosa, falou mentiras, ou talvez até falou a verdade, mas a verdade que não tinha amor nenhum, e destruiu você? Falou contra você, falou na sua frente, ou falou por trás de você, o que foi pior ainda, porque daí você ficou interpretando até o tom que a pessoa falou. E só o fato de você lembrar disso já deixa você com uma tremenda de uma angústia. E você tem um nó cego bem apertado por causa dessa questão. Quantos de nós aqui não carregamos marcas da prática do pecado? E o pecado se dá de diferentes formas. A Bíblia apresenta para a gente o pecado como ação, é saber o que é certo e não fazer. Eu sei o que é certo e não fiz. Quem de nós não tem marcas disso, de saber o que era certo e não fez? E fez o oposto. Não, o não fazer é omissão, né? E fez o oposto. Saber o que era certo e fez o errado. Há pecados de omissão. Saber o que é certo e o que é errado e não fazer nada. Se omitir. Se omitir numa situação onde você viu, né, por exemplo, isso que eu estou falando aqui, uma mentira que foi falada sobre alguém, você sabia que era mentira, você nem disse, você não tem nada a ver com o que está falando, e você também nem levou para frente, você ficou ali, e depois que passa, viu que aquilo causou um dano tremendo, e você no meio daquilo, quando lembra, você fala: eu tinha que ter falado alguma coisa. Você se omitiu. Quem de nós não tem histórias assim? Nós também sabemos que tem o pecado de palavra, coisas, né, que a gente fala, coisas que a gente fala e não faz, é verdade, né? Quem de nós já não disse um absurdo, era tão absurdo falado, seria maior se fosse feito, mas você não fez, e agora você está falando aleluia, porque eu não fiz. Aquelas maluquices que de vez em quando a gente fala, sobre a nossa vida e a vida de alguém, sobre autodestruição e destruir o outro. Essas coisas aí, quem de nós não falou isso? Talvez essa ferida, eu estou chamando de nó, evitando a ferida, mas também podia ser usado isso, ainda esteja aí aberta. Eu queria te desafiar a tratar disso e a decidir que é hora de começar
permitir que Deus comece o processo de, usando a expressão que eu escolhi aqui, a desamarrar tudo isso aí, a tratar de tudo isso aí, deixar tudo bem resolvido, deixar tudo bem tratado. Vamos ler o texto, Efésios 2, 1 a 5. Vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6 também. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A realidade daqui e a realidade da restauração. Então ele está falando da realidade daqui. Vocês são e vocês serão. Ele fez, pelo sacrifício dele, pelo perdão dos pecados, pela restauração que ele faz em nós. Então, o que vocês eram? Vocês eram merecedores da ira. Por Cristo não são mais restaurados, não somos mais merecedores da ira nesse momento. E futuramente estaremos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Processo do foi, do era, do é e do será, acontecendo aqui. Presente, passado e futuro acontecendo nesse texto, mostrando que pela graça nós somos salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo. Então essa é uma figura espiritual de uma coisa que tem a ver com uma realidade futura, uma realidade que é fato sobre a nossa vida. Então quando a gente olha para isso aqui, não é possível que alguém que está morto em pecados e transgressões, andando com outras pessoas que estão mortos em pecados e transgressões, a gente consiga andar por aí sem ter dor, sem ter história ruim. Então imagina só, eu não tenho mais, eu luto para não ter pecados e transgressões, eu luto para não errar, eventualmente erro, já é um desafio, mas eu estou vivendo num mundo onde as pessoas não lutam para ter pecado, ou para ter ira, para ter transgressão. Então eu serei tocado por essas situações, eventualmente tocado por essa situação. Qual existe em mim aqui uma reação contra isso? A minha reação contra isso pode ser sim uma ira, e a gente vai chamar, assim, parece que é um paradoxo, um aparente paradoxo, mas é possível, ira santa. Eu fico, dentro do meu direito, eu fico irado com uma coisa que me fizeram, e eu resolvo isso, eu consigo resolver isso sem nenhum exagero. Só que algumas situações que nós vivemos, elas passam desse limite, e a gente, tocado pelas transgressões, pelo pecado do outro, por aquilo que nós costumávamos viver, que é típico desse mundo, da presente ordem, é típico da tentação e da opressão que o diabo propõe na vida dos outros, tocando a nossa vida, de forma que nós explodimos, de um jeito que não é santo, que não é bonito, e que se tiver uma câmera gravando lá, você vai ficar com muita vergonha, se for visto por outras pessoas. Eu tenho certeza que aí no teu celular deve ter algum áudio, que alguém gravou, falando contra você, sendo bem agressivo, e você ainda não teve coragem de apagar. É ruim, mas eu não sei por que você guardou aí. Tem um texto que alguém escreveu de forma agressiva, lá num e-mail, guardado lá no seu computador. Tem alguma coisa, alguma frase, que está guardada, que está guardada no seu coração, que alguém disse, de um jeito bem errado, a pessoa estava em pecado, e falou de um jeito bem destrutivo, e você tatuou no seu coração. Não está tatuado no seu coração que Deus te ama da mesma forma que esta maldade está aí. Esse é um nó que nós somos propensos a deixar amarrado, a deixar bem apertado às vezes em nossa vida. Coisas ruins que foram ditas, coisas ruins que fizemos, coisas que não era para estar aí, mas a gente está carregando. Mas a gente sabe disso, quem de nós não passa por isso? Mas quando a gente ouve uma palavra tão agressiva, tão pesada, por gente que ama, que nos ama até, que a gente preferia nunca ter ouvido. E só porque eu estou falando agora, está lembrando, já está te dando um gosto amargo na boca, está com vontade de tomar água, de marcas. Essas são as marcas, são os nós que nós carregamos, mas as amarras que nós carregamos, nós somos amarrados a coisas que a gente podia soltar, a gente podia desamarrar, a gente podia perdoar, se livrar disso. Esse é o fardo pesado que a gente carrega desnecessariamente. Desamarrar isso aí, gente, eu quero que você seja livre. O nosso desafio nas próximas 5 semanas é a gente ser livre dessas coisas.
A gente não carregar coisa, carregar carga desnecessariamente. Vamos ficar livre disso. Vamos fazer um exercício de liberdade, juntos. Um exercício de se livrar dessas coisas, deixando as coisas que para trás ficam. Eu vou para frente e não tem mais nada que me embaraça, nada que me segura. E às vezes tem coisas demais segurando a gente. Alguns de nós foram tocados profundamente pelos vícios. E aí o vício, ele tem muita forma. O vício, ele começa lá num comportamento repetitivo, vira compulsão e vira vício. Quando eu falo vício, quase sempre você já olha diretamente aquilo que é álcool e drogas. Mas a gente pode pegar outros lugares e encontrar o vício também. A gente vai encontrar pessoas viciadas em aposta. E agora a gente está numa fase daquelas de aposta, né? A gente está numa fase de aposta. Aliás, a linguagem do brasileiro é cheia de aposta. Aposta quanto? Eu vou apostar nesse relacionamento. A gente está cheio de aposta. E aí a gente está hoje numa cultura bet. Cultura bet, todos os times grandes têm um bet, alguma coisa bet na camisa. E tem várias formas de você apostar, você vai encontrar e a gente aposta almoço lá no trabalho, a gente aposta, se você terminar o projeto na hora certa, você aposta o almoço com o outro, a família do Luquinhas, né, tem uma oficina que instala som, eu tenho certeza que por lá passam os apostadores, né, e aí, essas histórias a gente tem, aos montes, a gente está numa cultura de apostar, numa cultura de ganhar, numa cultura onde eu quero ganhar, e a gente entra para isso, e isso é altamente viciante. Nós somos pessoas que têm espaço em nós para o vício. Quase sempre a gente vai olhar para o vício álcool, para o vício drogas, mas eu queria que você olhasse para o vício aposta, para o vício jogo, para o vício comportamento repetitivo, para o vício compulsão, para o vício comida, para o vício quando você está chateado, o vício exercício físico. Ninguém fala isso, né? Mas tem. Conheço gente que corre 6 horas por dia, corre lá, levanta de manhã, corre 2 horas, qualquer outra coisa que ele puder fazer, ele vai... Passa 3 horas depois correndo de novo, fazendo mais exercício. Isso é um pastor amigo meu, que treina no Ibirapuera, numa equipe de corrida, que ele falou que não tem um horário que ele vai treinar, de qualquer horário possível que ele acaba indo durante o dia, ele encontra 2 ou 3 pessoas sempre correndo lá. Por que essas pessoas estão lá? Porque ela encontrou nesse espaço a sua compulsão, e ele, no exercício físico, encontrou um vício. E parece que é justificável que seja assim. E nós não conhecemos pessoas viciadas em sexo, viciadas em pornografia, viciado em colecionar tampinha de garrafa, baralhos e qualquer outra coisa. Gente que acumula coisa dentro de casa. Tudo isso está ligado à compulsão e ao vício. Quase sempre a gente vai jogar ali, não, é o álcool, é o cigarro, é o, sei lá, a maconha, a gente vai jogar nesse lugar. Mas quando a gente olha só para esse lugar, é quase que uma tentativa da nossa parte de se proteger e achar que eu não tenho compulsão nenhuma. E as pessoas que assistem séries sem parar? Ah, mas isso é inocente. Talvez, eu acho que é diferente, né? Alguém que fuma o cigarro comum, né? Que agora tem várias formas de você fumar, né? Muitas formas mesmo. Mas você fala assim, fuma o cigarro comum, ele fuma, sei lá, 40 cigarros por dia, é diferente de alguém que assiste... todo o seu tempo livre assiste série, é diferente. Mas a gente pode classificar aquele que assiste série como alguém que também está em um caminho, em uma marra, onde a fuga da realidade está por ali, acontece por ali. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente pensar, será que não chegou a hora de você olhar para a sua vida e pensar, será que Deus não tem um nó para desatar? Será que não chegou a hora de você dizer, Deus... eu vou permitir que esse nó seja desamarrado. Quem de nós não passou, tocado também, como falei aqui, por esse pecado que está no mundo, esse pecado que acontece, tanto pela transgressão das pessoas, como pela ação do mal, e a ação do mal é ente, o texto está dizendo do ente, do príncipe, né, olha a descrição aqui, o príncipe do poder do ar, e o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então não é só o que os outros fazem, ou o que você faz, é um mal doente, não é doente, é da entidade, o príncipe do ar está falando ao diabo, tocado pelo mal,
gente que está tocada pelo mal e faz mal a você, e fez mal a você, e tentou, e foi um ataque à sua vida. Depois que passa, você percebe, era um ataque à minha vida, era um ataque no meu caso, era um ataque ao meu ministério, era um ataque à minha família, era um ataque ao meu casamento, à minha família. Nós como família, e eu vou contar essa história para vocês na terça-feira, não dá para contar no microfone. A nossa família sofreu um ataque que para nos destruir. Os que são aqui da igreja há mais tempo sabem muito bem de tudo isso. Um ataque que desmoronou a gente por um tempo. Nós levamos tempo para nos reconstruir e eventualmente a gente lembra com dor dessa história, mas a gente desamarrou desse nó. Mas a gente foi atacado. E o diabo usa quem ele pode. Então, eventualmente vai ter alguém que vai ser da sua amizade, do seu ciclo de amizade, e alguém que você confiou muito, mas é uma pessoa que está sendo usada para destruir você. Para emocionalmente te desestabilizar, para deixar você preso mesmo, para você achar que você não pode se desenvolver e sair do ponto onde você está e chegar em outro lugar. Permita que Deus desate esse nó. Permita que Deus te ajude. Te ajude, não é mais do que isso. Ele te cure. Porque quando a gente olha para essa situação aqui, Deus é Deus mesmo. A gente pode não deixar. Você pode não deixar Ele fazer. Você pode resistir, pode falar, não Deus, nessa área da minha vida você não vai mexer. Nesse lugar do meu coração você não vai fazer. Mas Ele graciosamente chega ali, Ele é rico em poder para agir naquelas palavras duras que você ouviu, que tem a ver com abuso verbal. Quem de nós não lidou, não ajudou alguém, não sofreu de um abuso verbal? Eu conto essa história sempre, mas eu vou repetir. Meu pai, vou falar uma coisa ruim dele, foi um homem maravilhoso, ele me deu tudo que tinha, ele cuidou de mim do melhor jeito, eu estou falando coisa boa dele antes, porque eu vou falar mal dele agora, tá? Ele cuidou da gente, ele amou a gente do jeito que ele podia, ele gastou muito, ele gastou dinheiro, ele cuidou da gente, ele mostrou amor, mas em dado momento, a gente estava colocando um vidro como esse, quando eu tinha 4 anos, e morávamos no interior do Paraná. Com 4 anos, ele pensou que eu tinha 18. Né? Do alto dos meus 4 anos, eu era ajudante do meu pai. Um orgulho. Não daquele dia. Eu segurando o vidro, segura aqui, ajuda o papai. Eu segurando o vidro, e aí ele foi pegar a massa para colocar no vidro. Quando ele estava chegando com a massa, eu, distraí com qualquer coisa, soltei o vidro bateu na mão dele. O vidro bateu na mão dele e quebrou. Então agora eu consigo reconstruir para trás, mas na hora eu não conseguia. E nem demorou para eu processar isso aí. Mas juntando tudo, o grito dele, o vidro quebrando e o sangue, ele falou assim, meu pai catarinense diz assim, piá desgraçado, não presta para nada. Meu pai me falou um montão de coisa boa, mas isso aí, eu me lembro, eu estou falando agora, mas eu lembro dele falando, eu lembro da voz dele falando isso. Eu carreguei isso dentro de mim por tempo demais. Esse era o nó. E sabe quando? Isso estava processando em mim, na parte, nós falamos na psicanálise, né, Aline? No inconsciente fiquei carregando isso. Não consciente, mas eu carreguei isso por tempo demais. Em dado momento, estava eu já fazendo um montão de coisa errada, minha mãe já não aguentava mais, estava difícil. Eu já tinha ido para um lugar, já estava bem doidão. Cheguei em casa para trocar de roupa e sair de novo. E minha mãe falou, filho, o que você está fazendo com a sua vida? Por que você está fazendo isso? Você tinha que parar, você tem que parar, você não sabe quanto mal você está trazendo para você. Aí eu falei, mamãe, eu não presto para nada. Aí ela falou, quem disse isso para você? Eu falei, foi o papai. Ela falou, não, ele não falou isso. Falou sim, pode perguntar para ele, eu vou falar com ele mesmo. Mas se ele falou, ele não queria que isso fosse verdade, não. Ele não deve ter falado pensando do jeito que você está falando, não. Mas foi a primeira vez que eu ouvi aquilo saindo da minha boca. Provavelmente porque eu estava alcoolizado, o meu nível de consciência baixou o suficiente para que meu inconsciente colocasse para fora uma coisa que era a verdade, ou a profecia negativa pela qual eu estava vivendo. Era a profecia destrutiva que eu estava carregando como se fosse a verdade, e me autodestruindo. E a gente carrega esses nós por aí. Abuso verbal que você sofreu. E se você sofreu abuso verbal, provavelmente você carrega
dores em nós, conscientes e inconscientes. Nós queremos aqui só falar dos conscientes, porque é por aí que a gente começa. Não tem como a gente começar de uma coisa que você não sabe. A gente começa pelo que você sabe. E era isso. Então isso é um abuso verbal. Alguns passaram por abuso físico. Alguém agrediu você. O teu pai ou tua mãe, quando ia corrigir você, não corrigia, né? Se vingava. Era vingança, não era, né? O castigo ali que era para ser uma correção, mas virou vingança. E aí você tem histórias terríveis aí de correção física. Ou agressão que outras pessoas sofrem, que em relacionamentos foi sofrido. Então, esse nó, permita que Deus lide com essa amarra, que Ele desamarre esse nó. Outros tiveram situações que foram até com permissão, você permitiu. A vida sexual é um ambiente de muita destruição. Foi com permissão tua. Você aceitou. Você até queria. Mas agora quando você lembra, é uma lembrança muito da ruim. E alguns têm lembranças que não foi com permissão, que foi sem permissão. E aí, o nome disso é abuso sexual. Então a gente precisa falar sobre essas amarras. Ou você precisa lidar com essas amarras, e para tudo isso aí tem cura, e permita que Deus trate isso. Alguns de nós sofreram traição. Trair e ser traído, deixa marcas. O que traiu está marcado, e sente a culpa de ter traído. Quem sofreu a traição, sente a vergonha de ser traído. Os dois precisam desamarrar esse nó. Os dois precisam lidar com isso. Os dois precisam tratar isso. Esse nó deixa ferida. Eu não estou falando só de relacionamento conjugal. Amigos traem amizade. Confiança é quebrada. Confiava no pai, confiava na mãe e foi traído. Estava confiante de que estaria bem e foi traído na sua confiança. Roubo. Quem aqui já foi furtado ou foi roubado? Cara, ia dar uma pequena fortuna aqui se nós juntássemos o que foi roubado aqui, né? Deve ter carro, deve ter celular, deve ter muita coisa que dava. Eu queria que nem metade levantasse a mão, eu não esperava, gente, foi quase todo mundo. Não sei se vocês viram, foi quase todo mundo. A gente tem que falar disso porque isso é aquilo que outrora vocês estavam presos. E lembra que a gente tem que tratar quem foi roubado e quem roubou. O texto fala assim, que vocês outrora viviam nisso. Está falando de quem roubava e quem roubou. Está falando dessas duas coisas. Então tem aquele que sofreu o dano, tem o ódio, que não passa. E que eventualmente esse ódio é colocado em outra pessoa indevidamente. E esse ódio, ele pode numa hora errada, ele aparecer. E você praticar uma vingança contra alguém que não tem culpa. Mas olha como a nossa sociedade está saturada desse tipo de coisa. Quantas vezes a gente ouve a história de um linchamento? É a nossa sociedade saturada dessas agressões que não são tratadas. É a gente carregando esse negócio, esse fardo. Quando a gente vê uma pessoa que supostamente é culpada mesmo, a gente quer dar pelo menos um soco, pelo menos um chute. E assim as pessoas fazem justiça com a sua própria mão e a justiça não acontece. Permita que Deus trate isso no seu coração. O ladrão só pode levar aquilo que o ladrão rouba. Coisas. Ele não pode roubar a tua salvação. Mas ele pode roubar a sua paz. Então por que é que nós queremos desamarrar esse nó? É para que esse nó não vire pânico, não vire medo de viver, não vire medo de sair. Por que a gente tem que lidar com isso? Porque alguns de nós, tocado pelo ladrão que roubou, pelo furto que você passou, você está agora com medo de ir daqui na esquina. Vamos desamarrar isso, permita que Deus desamarre isso da sua vida, permita que Deus te liberte disso em nome de Jesus. Eu sei que você fica pensando como que isso pode acontecer, como que as marcas geradas pelo meu pecado, ou geradas pelo pecado de outra pessoa, pode simplesmente ser tirado, pode simplesmente ser desamarrado, pode ser ressignificado, pode ser tratado pelo Espírito Santo, pode ser curado, e eu quero que você acredite nisso, que a gente lide com isso. Você já viu um velho rabugento e chato, virando alguém amoroso e sábio? Se você não viu, eu espero que você veja, Você já viu um escravo do pecado encontrar libertação no Senhor e ser conhecido por sua liberdade? Se você não viu, estou me apresentando para você. Eu sou essa pessoa, você vai ouvir meu testemunho. E você vai ouvir testemunho de outras pessoas que já passaram pelo Cura pela Palavra. Aliás, o Cura pela Palavra ele é impressionante, porque a cada ano que a gente faz, a gente ouve alguém dando testemunho de uma libertação e falando, mas eu estou sofrendo de outra coisa agora. Porque a gente está aqui, enquanto a gente andar nesse mundo, a gente é tocado pelo pecado. E a gente tem processos novos acontecendo, é triste.
Você vai ouvir pessoas falando de um passado que era terrível, de um vício sexual, de uma loucura sexual, pessoa que foi tratada e venceu. Você vai descobrir pessoas que roubavam e se tornaram generosos e solidários, da mesma forma como aconteceu com Zaqueu. Você vai ouvir histórias de pessoas, ou você vai, quem de nós não se alegra com o testemunho de pessoas que deixaram de viver uma história triste para viver uma história de verdade, de transformação. O que aconteceu com Davi? Adulterou e encontrou perdão. E foi uma história daquelas. Ele não foi, olha só, gente, ele não foi o cara que confessou, que chegou e falou, aprontei. Não foi, ele foi pego, descoberto. Aliás, foi revelado, uma coisa assim. Alguém chega do nada e fala, é você mesmo. E eu tenho uma câmera. Foi isso que aconteceu com Davi. Foi isso que aconteceu com ele. Uma pessoa que traiu, que negou a comunidade da fé, que desviou, viveu uma vida maluca e depois voltou. Essas restaurações, nós queremos ver isso, nós vamos ver isso. A gente quer andar com Deus, andar com Ele, andar com Deus que age, que está agindo o tempo todo, que vai agir nesses nós. E por que nós? Em nós. É porque ora tem um nó aqui, ora tem um nó aí. Eu sei que juntos a gente vai ter um trabalho muito bom. Porque quem está atuando é o Espírito Santo, e Ele escolhe fazer isso através de nós. Então, esse jogo de palavras é para dizer que sozinho você pode muito pouco, mas nós, com o Espírito Santo, podemos muito, muito mesmo. A gente pode vencer até o príncipe do ar que está dominando esse tempo, que conta em Efésios. A vitória já é certa, porque nós estamos sentados com Deus nos lugares celestiais. O texto que nós lemos fala disso. A vitória já é certa. Mas por enquanto, nós estamos aqui tocados por esse mal, nós queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida. A vida na eternidade vai ser uma vida que vale a pena ser vivida, mas que a gente vai começar agora. Eu não quero esperar lá, não quero andar por aí como um deficiente emocional. Podendo andar livre, viver bem, eu não quero andar com as minhas emoções endurecidas, enrijecidas. Eu não quero andar quebrado, eu não quero andar ferido, eu quero andar restaurado, eu quero andar curado, eu quero levar cura para as pessoas, eu quero viver assim, eu quero isso, só isso, tudo isso. Para alguns é tudo isso, mas a gente quer viver assim. Obrigado. Senhor Pai Todo-Poderoso, estamos aqui falando de necessidades e processos que, quando eu preguei aqui, provavelmente alguém nem pensava que precisa muito vir na terça, precisa muito falar disso, e nem sabe como que vai conseguir vir na terça. O Senhor não precisa que alguém venha em determinado dia para que o nó seja desamarrado, para que tal situação seja resolvida. O Senhor pode agir e o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós estamos aqui confiantes em um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabemos que a gente só faz errar. A gente foi tocado pelo pecado de outra pessoa. A gente também tocou a vida de outra pessoa de um jeito indevido. Mas a gente está aqui com o nosso coração na sua presença para dizer que a gente precisa do Senhor. Nós sozinhos não podemos nada. Nós, em nome de Jesus, podemos muito, e é no Teu poder que nós pedimos. Restaura a nossa história, resolve os nossos problemas, desamarra os nós que nós fizemos, vem e socorre os que estão aqui, socorre aqueles que estão ouvindo agora a nossa transmissão, socorre aqueles que vão ouvir talvez isso anos na frente, daqui 10, 15 anos ouvirão isso. O Senhor é Deus presente, que está atuando, a gente confia nisso, está fazendo hoje, e fará a cada dia, até que o Senhor venha. É nisso que cremos, é nisso que oramos em nome de Jesus, amém.